Olá, Shalom, Leculan, a paz para todos vocês que estão sintonizando agora no canal YouTube, no programa A Voz de Israel, PR Marcos Silva. Você é nosso convidado para permanecer conosco hoje, assistindo essa nova série que vamos dar início hoje, chamada Eclesiastes. Vamos falar do livro de Eclesiastes, que certamente trará muitas informações importantíssimas para você que é de Olam Rabá e que precisa se inteirar dessa palavra para viver essa palavra. É esse o nosso propósito com a Voz para você que tem nos acompanhado nessa série. Então o programa de hoje é imperdível, como sempre é, para você que tem se ligado no programa Voz Israel, entendendo que ainda que você tenha ouvido diversas informações acerca de Eclesiastes, de Salmos e de Provérbios, que é muito comum as pessoas que militam em igrejas viver dessas informações, mas na verdade não vivem porque não entendem o que a letra está dizendo. Ela lê letra e não entende o que está por detrás das letras. E o livro de Eclesiastes é também dessa forma, traz muitas informações que as pessoas têm, em cima disso, têm feito várias doutrinas, criado várias teorias, várias teologias que não correspondem com a verdade que está implícita no hebraico, na palavra original, dada ao povo que ele escolheu como seu povo sacerdocial e povo de sua propriedade exclusiva, que é o Israel de Deus. Então você é nosso convidado, não sai daí, porque vamos dar início mais um programa de Israel, uma nova série falando do livro de Eclesiastes. Olá, mais uma vez, Shalom Leculan, a paz para todos. Vamos dar início à nova série hoje falando sobre o livro de Eclesiastes, um livro muito importante que, como os demais livros do Taná, tem uma instrução para a nossa vida. Está nos orientando a viver segundo a vontade e o desejo do coração do Eterno, que nos fez perfeitos e nos quer perfeitos, porque Ele é perfeito. O mundo que Ele criou em Olam Rabá é o mundo da perfeição, um mundo onde não há mais sofrimento, não há envelhecimento, não há morte. É um mundo que o ser humano não tem como imaginar, mas Ele promete isso, e se você crer, você verá. Se creres, verás a glória do Criador. É assim que o Eterno tem nos orientado e quer nos mostrar a verdade que está por detrás das letras desse livro, que certamente foi propositalmente escrito de maneira para confundir sábios entendidos, mas revelar, mostrar aos seus escolhidos, os seus eleitos, porque ele já viu esse filme, sabe quem o escolheu, e essas pessoas com certeza vivendo nesse tempo vai poder entender o que está por detrás das letras. E o livro de Eclesiastes não poderia ser diferente. É um livro muito importante que tem informações tremendas para mim e para você, mostrando a razão da existência do homem, da vida debaixo do sol desse planeta, para que sejamos de verdade sal e luz uns para os outros e para todos, mesmo para aqueles que não querem entender, não querem viver na eternidade com o Eterno, mas viver uma vida carnal neste mundo chamado Olam Hazé, o mundo da morte, da destruição, de tudo que não presta, que aparentemente parece muito bom para as pessoas que o amam, que adoram viver nessa vida, nesse mundo Olam Hazé. E a maioria das pessoas, certamente, vivem assim. Quantas são as pessoas que, de verdade, não amam esse mundo, não desejam viver nesse mundo com a vida eterna? A maioria das pessoas, sim. Mas o que conhece o Eterno, não. Busca a vida na eternidade com Ele, vivendo a sua palavra, porque isso é o que interessa para o Eterno. E o livro de Eclesiastes fala sobre isso. Você vai ouvir muitas informações que certamente você não ouviu em lugar nenhum. Embora saibamos que você já tem ouvido muitas informações acerca desses livros que já falei aqui para você, nessa série falando desde os anos até agora o livro de Eclesiastes. O provérbio terminou semana passada e hoje vamos dar sequência com o livro de Eclesiastes, trazendo novas informações que, como disse, você não viu nem leu em lugar nenhum. Por quê? Porque o Eterno revela as suas coisas, mostra as suas coisas àqueles que estão descritos no Salmo 25, verso 14. Revela, mostra os seus segredos àqueles que o buscam, porque o amam de verdade. E buscam viver segundo a sua palavra. Se eu sou um desses, e você não entende isso, amém. Mas se entende, observe, pelo menos se detenha e ouça o que tem a dizer a você, o que tem a mostrar a você nessa série falando sobre o Eclesiastes. Então,
vamos dar sequência ao programa, iniciando falando sobre o livro de Eclesiastes. E continuando o programa, nós vamos dar sequência hoje esse livro de Eclesiastes, falando sobre a sua origem, sua finalidade, quem foi o seu autor e o propósito desse livro, para que você já possa, a partir de hoje, já se familiarizando com o tema e possa guardar na sua mente e no seu coração esses ensinamentos. Nós vamos passar acerca desse livro que, como disse, é tremendo as suas informações, a sua instrução para a vida, como todo o Taná. Infelizmente, poucas pessoas conseguem entender isso, porque, como disse, repito mais uma vez, só lê letras, leem letras e mais nada. Entende a letra, entende o literal, entende o que o seu guru, o seu profeta entendeu, não conhecendo a origem da palavra dentro do seu contexto hebraico, que é o contexto judaico, porque esse livro é de origem judaica, totalmente judaica, nós sabemos disso. Então, qual é a origem do livro Eclesiastes? Antes de entender isso, você precisa saber o que significa o que é Eclesiastes. Eclesiastes é uma transliteração da palavra hebraica que diz Kohalet. Kohalet significa pregador, mestre, instrutor, porque é isso que o Eterno, no fringir dos ovos, no final das contas, ele significa isso. Ele é nosso instrutor, nosso mestre, nosso professor, o nosso mentor para a vida plena, a vida eterna, para a vida que ele criou antes que tudo existisse nos céus e na terra. Criou para realizar. Criou para realizar. Então, esse é o conceito, é o nome real do nome, é o real nome de Eclesiastes. Kohalet, pregador, mestre, instrutor. E a origem desse livro. A origem desse livro, qual foi o ano que ele surgiu? Ainda como todo o Taná, a história do Taná, diria quase 100% da história do Taná, são controversas. Controversas porque o Eterno assim fez, para que você e eu, que somos pessoas que viemos do Olam Rabá, que somos do seu pensamento, que somos da sua criação, possamos entender o que está através das letras, por detrás das letras, porque é isso que ele faz de propósito. Propositalmente o Eterno confunde sábios e entendidos e revela, mostra aos seus o segredo do seu coração, como está escrito lá em Salmo 25, verso 14, que o Senhor revela os seus segredos, mostra os seus segredos para aqueles que o amam, porque o buscam de todo o coração, todo o entendimento, de toda a sua força. Esse tipo de gente, com certeza, terá do Senhor a revelação, a demonstração dos seus segredos. E é isso que o Eterno está nos mostrando em toda essa instrução do Taná, para você que pode entender o que estamos falando. Tem ouvido de ouvir e entender, tem olhos de ver e enxergar. Então a origem desse livro é controversa, como a maioria dos livros do Taná são. Mas é de maior aceitação, que ele foi escrito por Salomão. Salomão, rei de Israel, filho de Davi, porque é isso que o livro começa dizendo. Viu? Rei, mestre, filho do rei de Israel. E o único rei de Israel que está envolvido com autoridade de sabedoria e conhecimento, não tem outro a não ser Salomão. Porque o outro filho do rei Davi é Roboão. Roboão, pelo contrário de Salomão, foi um homem que trouxe divisão, separou, na verdade, o reino que era único em dois reinos. Foi a divisão do reino de Israel que foi promovida por Roboão. É lógico, mas aceitável, que realmente Salomão seja o autor do livro de Eclesiastes. Ainda que o que Salomão colocou nesse livro tenha paralelos com histórias bem antigas, muito antes de 2000 anos, 2400 anos antes da Era Comum, da Era Cristã.
como vamos ver dentro de mais instantes, a epopeia de Gilgamesh. E você vai entender o porquê que tudo nessa palavra está sempre baseado em fatos bem antigos, antes da existência de Moshe, Moisés e toda a história da Bíblia. E há um propósito nisso, sem dúvida nenhuma. Já falei, vou repetir mais uma vez, para que você entenda. O Eterno trabalha assim, com controvérsia, para selecionar quem realmente pode ouvir e entender, quem pode enxergar por detrás das letras, e ele dessa forma confunde sábios e entendidos, porque ser sábio, ter conhecimento, não significa dizer necessariamente que a pessoa tem intimidade, tem relacionamento profundo com o Eterno. Não tem. A maioria não tem. Não tenha dúvida disso. Então, vemos que a origem desse livro, o autor é Salomão, e data de mais ou menos 940 antes da Era Comum ou da Era Cristã. Há estudiosos controversos que tentam levar essa história para 200 anos antes da Era Cristã. O que não faz o menor sentido, uma vez que não existe nada desse livro de Eclesiastes que tenha algo ligado à literatura grega. E sabemos que por essa época Israel era um país, como toda a Europa e o mundo daquela oportunidade, era um mundo helenizado, ou seja, de fala grega. Não existe nenhuma coisa no livro de Eclesiastes que faça alusão à letra grega, à coisa da Grécia. Nada, a não ser a coisa que está ligada com o aramaico e o hebraico, que é a língua original do povo criado, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Criador do céu e da terra, o Adonai Yotse Ha-Adam. Então, temos aí a origem e o autor. E a finalidade desse livro. Qual a finalidade do livro de Eclesiastes? A finalidade desse livro é de vital importância para que você possa, a partir de hoje, começar a ler esse livro com essa mentalidade, direcionado para entender qual o fim prognosticado, destinado ao livro de Eclesiastes. A finalidade desse livro é mostrar a cada pessoa, debaixo desse sol, a brevidade da vida. Como passa a vida aqui. Como uma nuvem que logo se dissipa, como diz lá em Tiago. E dessa forma, ensina, orienta as pessoas mais maduras a entender e a compreender para lidar com as situações obscuras e complicadas que a vida apresenta ao longo do trajeto do homem nessa passagem efêmera debaixo do sol. A finalidade é essa. Quando meditamos nessa palavra, entendemos o que o autor, certamente orientado pelo Criador, nos diz, nos mostra qual o caminho que devemos ter, a direção que devemos tomar diante de situações que realmente nos traz tristeza, desânimo e muitas vezes depressão. É um livro realmente que tem muita coisa ligada à depressão, à tristeza, o desânimo. Tem muita gente que se desengana, tem um desalento, tem, na verdade, uma apatia pela vida, porque realmente, quando não se pode compreender, não se entende a finalidade da vida, o sentido da vida nesse planeta, para muita gente é difícil entender e viver debaixo do sol desse planeta, sabendo que a coisa certa que ele tem na sua vida é que sua vida vai passar e passa de maneira rápida. Como disse e repito, como uma nuvem que logo se dissipa. Então a finalidade é nos capacitar para viver, sabendo nos comportar diante de situações obscuras e complicadas nessa vida. E, mais importante, que é o propósito desse livro. Qual é o propósito básico desse livro de Eclesiastes? É importante também que entendamos isto. O propósito desse livro é que, entendendo a brevidade da vida
que riqueza, luxo e esplendor nesse mundo é passageiro. Daqui ninguém leva nada, daqui se vai do mesmo modo que veio. A carne desaparece e você, que é uma alma vivente, vai voltar para receber do Eterno a justiça que Ele tem para dar. O amor do Eterno na sua justiça por tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer para o bem do próximo, porque entendemos que amar o próximo é a condição sine qua non para amar a Deus. Ninguém pode amar ao Eterno sem amar o próximo. Isso não faz o menor sentido, como disse João Yohanan no seu Evangelho. Aquele que disse que ama a Deus, ao Eterno, que não vê, e despreza, odeia o seu irmão que vê, é um mentiroso. É um mentiroso. Eu espero que você e eu não sejamos esse tipo de gente. Então, o propósito básico é isso. Entender que devemos temer ao Eterno, obedecer os seus mandamentos, para que tenhamos vida. Então, resumindo, o propósito do livro de Eclesiastes é, em tudo, temer ao Eterno, a obedecer os seus mandamentos, andar segundo as suas instruções e as suas ordenanças, para que tenhamos vida, e essa vida realmente está contida no Taná, através da Torá, a instrução do Eterno, que se estende a partir de 10 palavras, que para muita gente é conhecido como 10 mandamentos, e se coloca diante de nós através de vários ensinamentos contidos no livro do Taná. E você que vai continuar conosco, com certeza vai aprender nuances, demonstrações de passagens nessas palavras que a maioria das pessoas não entende, e quando entenderam, ou se diz que entende, foram mal orientadas por seus mentores, porque tinham conhecimento, têm conhecimento, mas não tinham intimidade com o Eterno, para entender o que está por detrás das letras, no significado da sua origem, na palavra do hebraico. E dando sequência, nós vamos falar algo mais acerca desse livro, para que você possa se conscientizar no início dessa série da importância do que é o livro de Eclesiastes para todas as pessoas que buscam viver com o Eterno, o Criador do céu e da terra e de todo o seu exército. Com certeza, quem veio de lá, como disse, voltará para lá. Tomara que você que está assistindo esse programa tenha interesse no seu coração, na sua mente, de viver essa palavra, porque agindo assim, certamente você pertence a esse mundo perfeito que o Eterno criou antes que tudo existisse, para você e para mim, se de verdade somos pessoas que buscamos e andamos segundo a sua vontade. Então, o livro de Eclesiastes também, como os demais livros de provérbios, Terrilim, que é Salmos, a de história contida em Levítico, no Shemor, no Gênesis, em todos os livros do Taná, tem histórias paralelas muito antes da existência de Moshe, do povo hebreu, da Bíblia do modo geral, seja Taná, Brit Hadashah. A história permanece registrando fatos que são corroborados por descobertas arqueológicas que falam de assuntos muito semelhantes e muitos deles iguais ao que estão contidos na Bíblia. Como disse, é um livro que o Eterno permite assim ser escrito para confundir, repito mais uma vez isso, sábios e entendidos, para mostrar que somente você que o busca, porque o ama, vai entender os seus segredos. Ele vai lhe revelar, ele vai lhe mostrar. O livro de Eclesiastes tem muita coisa
ligada com a história de Gilgamés. A epopeia de Gilgamés é, sem dúvida, o maior achado arqueológico de texto escrito na língua mais antiga da Terra, o Sumério, descoberto na Síria, lugar onde era a Síria, a cidade de Nínive, que para muita gente era um mito, uma história criada pela mente humana, porque nunca existiu, até o ano de 1845, quando Sir Henry Lee descobriu as ruínas dessa cidade que estava a 40 metros enterrada na areia. Depois de tentar vários anos de escavação, já próximo a existir, acreditando que realmente era uma coisa fantasiosa, o Eterno revelou a cidade de Nínive e os arquivos, os tabletes uniformes, traduzidos posteriormente, mostraram essa história da epopeia de Gilgamés, que conta a história desde a origem do homem na terra, como também essas palavras que estão contidas no Eclesiastes, em vários capítulos que Salomão escreveu no livro do Eclesiastes. Por quê? Como disse, as coisas existem desde antes. Não é à toa, não foi à toa que o próprio Salomão, escrevendo no seu livro do Eclesiastes, que nós vamos comentar no próximo programa, Eclesiastes capítulo 1, fala que o que é já foi e o que há de vir também já foi. Nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. E na verdade, não há nada de novo debaixo do sol. E eu vou mostrar a você uma visão que as pessoas, de modo geral, não entendem até hoje. Nem rabinos realmente têm falado acerca disso corretamente, mostrando de verdade o que essa colocação de Salomão tem a dizer. Isso é a verdade pura, que pouca gente entende, porque, como disse, sabe muito, tem muito conhecimento, mas intimidade com o Eterno não é para todos, é para quem de verdade o ama, e o Eterno conhece o coração de cada um, sabe a quem dá e como dá, porque Ele quer dar no tempo que Ele quer dar. É assim que eu tenho que entender isso, e você também. Então, o livro da epopeia de Gilgamés, essa história, fala muitas semelhanças e textos iguais ao que está no livro de Eclesiastes, que no decorrer dessa série nós vamos apresentar a você, para que você entenda que realmente não há nada de novo debaixo do sol. Nada de novo debaixo do sol. A importância de Eclesiastes é fantástica, é uma coisa muito linda. É muito linda essa história, essa colocação, esse ensinamento, essa instrução do Eterno para a vida. Embora nós vamos ver que muitas das vezes nessa história nos mostre uma situação de tristeza, de dor, de desilusão. Por quê? Porque nós, de modo geral, entendemos e vemos letras. Nós, de modo geral, entendemos e lemos letras. Não entendemos, na verdade, o que aquilo significa. Nós vivemos uma carne que vive disso, se alimenta do sofrimento, da desilusão, porque não estão vivendo no espiritual. Mas esse livro, como disse, vai nos ensinar a viver no espiritual, a entender as palavras que parecem incompreensíveis, que, como disse, trouxe várias doutrinas equivocadas, mantendo pessoas no engano e enganando outras, porque não entendeu o que está escrito no texto e criou pretexto para fazer valer a sua doutrina, a sua fé. Por isso, mais uma vez repito, existem milhares de fé na Terra. Como disse em um programa anterior, acreditava que havia mais de 3.000 religiões na Terra, mas estava enganado. São mais de 80.000 religiões na Terra, seitas religiosas, cada um com sua fé, e isso serve para mostrar a mim e a você que de verdade o Eterno usa desse expediente para enganar, confundir sábios e entendidos. Essa é a verdade que pouca gente entende e, principalmente, não quer entender, porque não gosta de ouvir isso. Essa é uma coisa que realmente fere o coração, a mente de muita gente
que quer viver na sua carne, para o prazer da sua carne e nada mais. E encerrando essa primeira parte sobre o Eclesiastes, nós vamos falar dos temas que abordam esse livro. Na verdade, temos 5 temas, uma divisão didática, para informar o que esse livro nos quer ensinar com os temas principais que estão contidos em cada assunto falado nos 12 capítulos que existem nesse livro de Eclesiastes, contido no Tanar. O primeiro tema nos fala sobre da futilidade da sabedoria e do prazer que são vazios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a vida, por mais de prazer que tenha sabedoria, se são sozinhas, são vazias. Se elas andam cursam sem a presença do Eterno no seu coração, são coisas vazias. Não vale nada. Por quê? Porque isso fala da futilidade da vida, da sua brevidade. Por mais que as pessoas vivam achando que são sábias e que vivem do prazer, se esse prazer não está ligado, essa sabedoria não está ligada ao Eterno, isso é coisa vazia, não tem futuro. Você, mais cedo ou mais tarde, vai desaparecer da face da terra, como desapareceram todos os homens que um dia foram julgados de importantes e que pareciam imortais. E gente ainda considera muita gente imortais. Tem gente que faz de pessoa de morto seu ídolo. Guardam fotografias, usam fotografias do ser morto nas suas bíblias, nas suas carteiras, nas suas casas, nos seus restaurantes, nas suas casas, nos seus restaurantes, no seu ambiente de trabalho, onde ele é o chefe, usa fotografia de pessoas que já morreram, porque fez daquela pessoa um ídolo. Isso, idolatria, chamada de Avodazará, quer dizer idolatria em hebraico. Não é compensador viver sem o Eterno. Esse é o primeiro tema que esse livro de Eclesiastes quer nos mostrar. Porque a morte torna todas as realizações do homem fúteis e ela virá. É só uma questão de tempo. O segundo tema desse livro diz respeito ao sentido do trabalho. Isso é importante demais. Esse livro de Salomão fala muito bem sobre isso, do trabalho que se faz debaixo do sol, que sem dúvida para muita gente é sem sentido, é inútil. Tem gente que passa a vida toda ligada ao trabalho, vive anos, na verdade não viveu anos, teve contagem de tempo, mas não viveu. O trabalho só faz sentido quando você está debaixo da palavra do Eterno, seguindo a Torá, obedecendo o mandamento dele, para que você aproveite, desfrute do trabalho seu realizado debaixo do sol. Porque o trabalho foi feito para isso, para você desfrutar dele, não ser escravo dele, não viver para ele, mas desfrutar do trabalho que você realiza debaixo do sol. Esse é o propósito do homem que busca o Eterno, que tem intimidade com ele, porque o Eterno faz por onde esse tipo de gente aproveitar do seu trabalho. Muita gente não aproveita o seu trabalho. Pelo contrário, deixa para quem vem depois dele, para acabar com tudo que ele construiu e não viveu. Então, o sentido do trabalho nesse livro é importante. Você vai ver ao longo dessa série o que Salomão fala acerca do trabalho, que nós temos para lhe mostrar coisas que, como disse, você não leu, não viu em lugar nenhum. É só ficar acompanhando essa série. O terceiro tema desse livro diz respeito à injustiça da opressão. A opressão que existe sobre as pessoas de um modo geral. Pessoas ímpias prosperando em cima de pessoas que parecem justas aos olhos dos homens. Parecem justas aos olhos dos homens. Como disse,
nada vem sobre mim, sobre você, que não mereçamos. Não mereçamos. Tudo que recebemos de bom e de ruim, merecemos. Mas, contudo, todavia, o ímpio, mais cedo ou mais tarde, vai pagar por isso. O livro de Eclesiastes vai mostrar também isso para mim e para você. Vai nos ensinar a entender por que existe essa injustiça e a opressão. Porque no final, o Eterno, o Criador da terra, fará justiça a todos. Pelo que fez de bom e pelo que fez de ruim. Pelo que proferiu e o que não proferiu, e fosse necessário para trazer sentido à vida. O Eterno vai julgar a cada um de nós. Essa é a justiça do Eterno. O quarto tema desse assunto diz respeito à sabedoria do homem versus a sabedoria divina do Eterno. Há muitas pessoas, há muitos homens que ignoram a existência do Criador, porque eles acreditam que o que eles sabem, que é conhecimento, que muitas vezes não tem nada a ver com sabedoria, é tudo. Não existe nada além do que ele imagina, porque ele se vê como o próprio Deus. Ele se vê como responsável direta e indiretamente pela sua vida. E a sua sabedoria, ela não vale nada diante do Eterno. Ninguém pode entender os segredos do Eterno, como já disse, se não tiver intimidade com Ele. E geralmente homens assim, que se acham sábios e cheios de conhecimento, e temos visto isso, nós vamos ver ao longo do programa, dessa série, muita gente aí, vestido de judeus, rabinos, isso aqui do outro, de todas as religiões, cheio de conhecimento, mas longe de entender a mensagem que o Eterno quer nos ensinar. Por quê? Porque a sua sabedoria, de modo inconsciente, muitas vezes, o fazem entender que eles são melhores do que Deus, embora diga que não. Embora use de falsa modéstia, mas no seu coração estão cheios de conhecimento, mas não tem entendimento do que o Eterno quer dizer. E você, como disse, se tem pelo menos um mínimo de inteligência e continuar ouvindo esse programa, assistindo, vai entender se eu estou falando asneira, se estou também elucubrando, inventando coisas e ser mais um a me colocar cheio de conhecimento, como eu tenho dito aqui, que muitos fazem isso. Você é que vai, ao final dessa série, do que eu tenho falado, tirar as suas conclusões acerca do que eu estou falando, que, como disse, vou repetir mais uma vez, não desejo que você coma com as minhas palavras, coma com minhas mãos. Vai estudar, pesquise, busque o Eterno, porque se buscá-lo, você vai achá-lo, e ele vai lhe mostrar as respostas para as dúvidas que você tem. Não tenha dúvida disso. E caso tenha alguma dúvida acerca de mim, queira falar comigo, pode entrar em contato conosco. Você tem como nos achar, tem o e-mail, tem o nosso telefone, e nos pergunte, nos faça questionamento, que se tiver ao nosso alcance de respondê-los, iremos fazer isso com o maior prazer. E o quinto e último tema desse Eclesiastes é o mais importante. Entre todos, tudo é importante, mas o sentido da vida. Há muita escritura, há muitas pregações, há muitas palestras de eruditos, de homens considerados cheios de conhecimento e de sabedoria, falando sobre o sentido da vida. Na verdade, qual é o sentido da vida? Existe realmente sentido para essa vida? Para muita gente tem certo sentido. Viver o aqui e agora. Aproveitar o que a vida tem para oferecer. Curtir a vida, vivendo na mundanice, vivendo segundo a inclinação da sua carne, do seu coração. Que, como disse, a Bíblia diz, sempre caminha para a morte, para o mal e para a morte. O desejo do homem carnal é sempre para o mal e para a morte. Sempre, não às vezes. Mas, para muita gente, isso é o sentido da vida. Mas não é isso que o livro de Eclesiastes vai nos ensinar. Vai nos ensinar que existe um sentido só para a vida. E esse eu só vou revelar a você, só vou mostrar a você, se você continuar assistindo nosso programa e essa série falando do livro de Eclesiastes. Então,
Esse foi o programa de hoje. Espero que você tenha assistido até o fim e que possa voltar no próximo programa para darmos sequência ao estudo do livro de Eclesiastes. Então, assistiu o programa? Como sempre, estamos encerrando o programa e perguntando a você se assistiu, porque é importante que você tenha assistido e também reitero que você deve meditar essas palavras, rever esse programa e os demais programas, se você tem interesse, obviamente, em aprender mais do Eterno, em viver essa palavra, ser verdadeiro servo do Criador do céu e da terra, o Adonai Yotzei Hadam, que também é o Criador do homem. Então, como de sempre, vou encerrar o programa agradecendo ao Eterno, porque gratidão agrada ao seu coração e das todas as pessoas. Toda Rabá, Adonai Yotzei Hadam, Adonai Haelem Eshadai, Adonai Avim Malakim, Avim Sheba Shammai. Muito obrigado, Senhor Criador do homem, Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial. Nós te louvamos mais uma vez, damos graças por estar encerrando mais um programa, começando mais uma série, A Voz de Israel, para as pessoas que o Senhor, antes que o mundo existisse, escolheu na tua mente, criaste na tua mente e fizeste acontecer. Porque tu és o Deus Criador, tu és verdadeiramente o Eterno, aquele que criou os céus e a terra e todo o seu exército. Tu és perfeito. Nós te louvamos por isso, pela misericórdia do Senhor, pela tua bondade, nos tratar, nos conduzir num mundo cada dia mais difícil, nos protegendo de todo o mal que está impregnado na maioria das pessoas que habitam esse planeta. Toda Rabá, Adonai Yotzei Hadam, Adonai é o Shaddai. Assim agradecendo ao Senhor mais uma vez, Baruch Adonai, Baruch Hashem, Baruch Leolam Vaed. Bendito seja o Senhor, bendito seja para todo sempre. E a você que nos acompanhou mais uma vez nesse programa, o nosso Toda Rabá, muito obrigado pela sua audiência, espero revê-lo no próximo programa. Desejo a você e a sua família uma Shavuot, uma semana de bênção para todos vocês e que recebam uma Shalom do Eterno, que com certeza vai lhe trazer paz, porque sem paz você não tem saúde, e a saúde vai trazer você a prosperidade em diversos níveis e lhe fará perfeito no Eterno, porque você vai obedecer a sua Torá, vai cumprir a sua palavra, e aí está a razão da perfeição em cada um de nós. Baruch Adonai, mais uma vez, bendito seja o Senhor, e Alabai, Leitraote, até o próximo programa.